O ideograma Si vem de Sifu, mestre e pai, aquele que serve como referência, enquanto que o ideograma To vem de Todai, o aprendiz, o discípulo. Ao juntarmos os dois primeiros ideogramas de cada, formamos a palavra Sito, que é usada para definir a relação entre Sifu e Todai, ou seja, a relação mestre-discípulo. A título de curiosidade, a tradicional foto a qual o mestre encontra-se sentado numa cadeira, com a planta dos pés e as palmas das mãos para baixo e seu discípulo posicionado ao seu lado esquerdo, é denominada Sito. Si, quando usado como sufixo, pode indicar o mestre, tutor, especialista, perito ou pessoa habilidosa numa determinada área de atuação. Por essa razão, o Sifu representa um referencial de um conjunto de habilidades almejadas pelo Todai. Quando usado isoladamente, pode indicar divisão, ramificação, mais especificamente uma ramificação de um curso d'água. Outros termos que contêm o caractere Si estão frequentemente relacionados com assuntos militares, pois, por representar um especialista, o mesmo é respeitado e obedecido pelas tropas. Observe essa animação. O Sifu ocupa o topo e representa a parte mais antiga de uma linhagem. É a partir dele que a ramificação começa. À medida que a linha desce, uma nova ramificação é criada, ou seja, cria-se uma linha sucessória, uma descendência. Cada Mokun tem como responsável um Sifu, que é o líder da família Kung Fu. Ser mestre e pai não é uma alusão à idade cronológica. Muitos mestres têm idade para ser filho de seus discípulos, mas sim a experiência alcançada no sistema Wing Chun, o que consequentemente decorre no conhecimento da vida. Mestre não é aquele que tudo consegue fazer, mas sim aquele que sabe até onde é capaz de fazer. Ele não vai em busca de alunos ou tempo que os mesmos o deixem. Se uma pessoa sincera deseja uma orientação na difícil trajetória do Kung Fu, o Sifu está disposto a atuar como guia. É comum o Sifu não demonstrar suas habilidades para seus Todais. Esse fato evita que o Todai copie seu Sifu. Todo praticante deve ter em mente que o Sifu não é perfeito, muito menos absoluto, e um sistema não está restrito às habilidades do praticante. O Sifu deve orientar o Todai a como compreender sua arte, pois será através deste processo que ele desenvolverá o seu próprio Kung Fu. Os ensinamentos de um Sifu não se restringem ao Mokun. Na verdade, não há local determinado para aprender o Wing Chun e nem algum outro sistema de Kung Fu. O Todai deve aprender através do convívio, ou seja, da vida Kung Fu. Se o discípulo for dedicado o suficiente e o mestre oferecer a apropriada inspiração, então o significado e a essência do Kung Fu, nesse caso o Wing Chun, emergirá por si só. Embora alguém possa ler sobre o sistema Wing Chun de Kung Fu, o verdadeiro conhecimento advém da experiência de vida. A filosofia do Wing Chun pode ser ponderada e intelectualizada, mas sua essência deve ser vivenciada e sentida. Inevitavelmente, palavras transmitirão somente parte do significado. Assim, o maior desafio de um discípulo é aprender a aprender. Nenhum discípulo tornar-se-á um mestre se ainda não aprendeu a aprender. Essa talvez seja uma das grandes razões por que temos tão poucos mestres autênticos. Grão-mestre Larry Mamura certa vez disse: o aluno vê o Sifu apenas como um mestre, enquanto o discípulo vê o Sifu acima de tudo como um ser humano. Baseada no profundo respeito, confiança, afetividade, lealdade, sensibilidade e zelo, qualidades que caracterizaram a China milenar. A relação mestre-discípulo é algo que frequentemente se estende ao longo da vida daqueles que estão envolvidos. Tudo isso está relacionado a uma condição fundamental para o aprendizado de um sistema de Kung Fu em sua totalidade: a proximidade. Não existe outra maneira a qual propicie a um discípulo o entendimento do seu sistema ou estilo no aspecto mais abrangente do que a proximidade com o mestre e pai de sua família Kung Fu, pois à distância você pode acompanhá-lo, as evoluções técnicas, mas para ouvir sobre o seu conteúdo essencial, você tem que estar próximo. Se um discípulo não tem proximidade com o seu mestre, como ele poderá ter proximidade com a essência do seu sistema?
como desenvolverá o aprendizado sem um respaldo de subsídios importantes para sua evolução? No Sitor, estabelece a relação verdadeira onde a convivência com o Sifu estimula as abordagens e refinamentos não só do aspecto técnico do sistema, mas do seu Kung Fu no sentido amplo, alicerçando a transmissão e a recepção com vínculos que vão se estruturando ao longo do tempo de convivência. Uma observação muito popular que os antigos mestres de Kung Fu costumavam afirmar: um bom começo para desenvolver o seu Kung Fu é entender que, naturalmente, a água sempre flui montanha abaixo, e não tentar subverter essa condição. Essa observação se refere à condição tradicional do Sitor, onde muitos tendem a desejar pelos benefícios inerentes a tal relação, porém poucos querem arcar com as obrigações que a mesma envolve. Mestre bom foi discípulo bom. É isso sobre isso.